Fala, meus amigos, daquele jeitão! Olha, eu assisti Mestres do Universo Revolução. Será que ficou bom? Pois é, a segunda temporada do novo desenho do He-Man e os Mestres do Universo estreou essa semana na Netflix e já tá dando o que falar. Mas será que foi realmente uma revolução? Será que dessa vez o He-Man assumiu totalmente o protagonismo depois que muitos criticaram? Afinal, isso foi algo que a maioria que cresceu assistindo as aventuras do herói lá nos anos 80 reclamaram na temporada anterior, que dividiu bastante as opiniões. E o principal, essa nova temporada veio realmente para agradar as várias gerações de fãs do herói de Eternia? Bom, como diz o ditado, não se pode agradar gregos e eternianos. Então, seja você grego, seja você eterniano, se você já assistiu a segunda temporada ou mesmo não liga para spoilers, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, eu já falei, tu não é todo mundo. E olha, a história começa bem interessante, com o Adam e o Gorpo indo até o Scareglow, ou Fulgor, como ficou conhecido na versão dublada, para levar as almas dos heróis Clamp-Champ e o Fisto para o Reino dos Mortos, para ficar lá do lado dos outros grandes heróis do passado. Só que aí, o Caveirudo não aceita a ideia de paz e o pau tora já no começo do episódio. Claro, o objetivo provavelmente era esse, entregar de cara uma bela luta entre o He-Man e um vilão. E aí fica bonito, hein? Já que além do He-Man e do Gorpo entra no entrever os Mestres do Universo, o Abelhão, Snowpost e o bom e velho Ariete e também o Rio Blast, um personagem que eu particularmente curto demais. E pra quem assiste dublado, olha, vai sentir falta do nosso eterno Isaac Bardavid, apesar do dublador Gilberto Baroli, outro grande mestre da dublagem, fazer bonito. Não confie no que Subterrânea mostra, pois o terror alimenta as chamas do inferno, cujo senhor é chamado. E logo na sequência chega a Teela, bonita demais com uma nova feiticeira, o Rei Randor usando um tipo de armadura estilo Homem de Ferro Hulkbuster, a Andra como a nova mentora, como tinha ficado estabelecido no final da temporada anterior, entregando ainda novos veículos e equipamentos com designs que pelo menos eu gostei demais. E olha, essa batalha do começo é bem bonita, lembra muito os episódios clássicos e talvez a intenção dos caras que produziram tenha sido essa. E aqui no final da luta ainda dá pra ver que tem algo errado com o Rei de Eternia, como aliás os trailers já entregavam. E se tem heróis, além do Scareglow, logo também aparece o Esqueleto, com todas aquelas mudanças depois de ter sido possuído pela Motherboard, ou Placa-Mãe, como ficou conhecida na dublagem, no último episódio da primeira temporada. Também já de cara aparece o vilão Hordak e a sua horda, tudo com um visual bonito demais. Olha que eu sei que muita gente ficou confusa, com essa aparição da horda já nos trailers, porque muita gente atrela a horda a She-Ra, então acharam que o Hordak aparecendo seria obrigatório que a She-Ra aparecesse também. Super normal, afinal nos desenhos clássicos eles são inimigos da Dora lá em Etéria, só que na prática a horda foi criada para ser inimiga do He-Man, quando eles começaram a aparecer nas últimas waves da linha original dos brinquedos do herói de Eternia. E aí, para promover esses brinquedos, eles iam aparecer como inimigos já na terceira temporada do He-Man. Só que aí, com o cancelamento do desenho do Defensor de Eternia, eles foram parar no desenho da She-Ra, já que a linha do He-Man continuava sendo fabricada e vendida, e esses vilões precisavam de uma história para vender. Inclusive, quem acompanha o He-Man ao longo dessas décadas, seja nas histórias em quadrinhos, seja em outras mídias, como desenhos, sabe que ele vive enfrentando a galera da Horda. E olha, nos quadrinhos, o Hordak quase sempre é uma ameaça ainda maior que o Esqueleto. E isso tudo também foi bem explorado lá no desenho de 2002, que aliás construiu uma bela história para o Hordak. Your power is impressive, Grayskull.
Mas tá, nesse primeiro episódio a participação dele fica por isso mesmo, já que o foco é a partida do Rei Randor por causas naturais e a passagem da coroa pro Adam, que vai ter que decidir como vai continuar defendendo Eternia, se como rei ou como herói. Eu vou dizer que aqui deu um gelinho na alma, hein? Afinal de contas, quem já viu vislumbres do futuro do He-Man nos quadrinhos ou em outros lugares, sabe que ele está destinado a ser rei e consegue levar isso de boas. E olha, fiquei com medo deles ficarem encerando demais nesse tema, e com apenas 5 episódios eu acho que ia dar encrenca. Ainda bem que não é o caso. Enquanto isso, a gente tem a Teela tentando reconstruir pra Eternia o lar dos heróis mortos e sendo assim, digamos, direcionada pelo espírito da mãe dela, a antiga feiticeira. Justamente pelo espírito dela não ter pra onde ir por não existir pra Eternia. Olha, eu achei bem legal essa ideia de dar uma aprofundada na mitologia a respeito de magia dentro do universo do He-Man, já que isso é bem forte, né? Então mostrar essa coisa dos 3 pilares e como eles teriam que fazer pra trazer pra Eternia de volta ficou muito legal. Bom, aí vem a coroação do Adam e no meio de um discurso que eu achei bem bacana, até meio que fazendo um paralelo com a infância de muita gente dos anos 80 que queria uma bicicleta de Natal, o episódio termina dando um tapa na cara da sociedade com a chegada de Keldor, o irmão do Randor. Afinal de contas, quem se lembra do Keldor geralmente se lembra dele no desenho de 2002, antes dele se transformar no esqueleto. Só que a verdadeira origem do personagem tá lá nas minicomics dos brinquedos clássicos. Ele aparece no gibizinho Search for Keldor, e nessa história o Randor explica que seu irmão Keldor procurou dominar as forças da magia, mas desapareceu anos atrás quando seus experimentos saíram pela culatra, deixando perdido em dimensões além do tempo. Bom, o segundo episódio começa mostrando um pouco do passado do Keldor junto com o Randor, e depois, corta ali para uma conversa entre ele e o Adam com um discurso que eu achei até bem interessante. Mas logo acontece um ataque, que é o que interessa pra gente, ver o pau pegando e o herói parte, junto com o Pacato, novamente com a voz do Guilherme Briggs, mandando bem demais na versão dublada, e o Adam se transformando em He-Man de um jeito que a gente ainda não tinha visto nas animações. Enquanto isso, a Teela feiticeira está em busca dos poderes para trazer pra Eternia de volta e encontra outro personagem clássico demais, o Granamyr, com um visual que, assim como a maioria desse desenho, tá num capricho absurdo. Apesar de que eu senti falta de ver o dragão feiticeiro com aquele capacete estilo Fritz da versão clássica. E junto com o personagem tá quem? A Maligna. Pois é, a personagem tá ali tentando um pouco de redenção e ela, digamos assim, tá cuidando do Granamyr, já que ele tá acamado. Já a batalha entre o He-Man contra o esqueleto e o resto da turma da Motherboard tá bonita demais, com direito a kaiju e tudo mais, no caso um Tecno-Titã. A luta tem a ajuda de outros heróis como o Gato Guerreiro, poderoso como sempre, o Gorpo, que na versão nacional continua sendo dublado pelo grande Mário Jorge Andrade, o que a gente tem que admitir, dá aquele calorzinho bom na alma. Pessoal, eu não sei quanto tempo mais eu vou conseguir segurar. Já a dublagem do He-Man me trollaram bonito quando falaram que o Garcia Júnior ia voltar, e realmente não tem como. É até injusto com o dublador Glauco Marques. Ele se esforça, mas o He-Man no Brasil é Garcia Júnior e tenho dito. Lá fora tudo bem, lá fora quem dubla ele é o Chris Wood, e a galera de lá tá acostumada em cada versão do He-Man ter uma voz diferente. Aqui não, aqui a gente tá acostumado com o Garcia Júnior. Fazer o quê? Mas voltando para a batalha de começo, foi meio estranho ver o Keldor de um lado e o esqueleto do outro. Mas aí deve ser resquício das lembranças lá do desenho de 2002. E apesar do Keldor ajudar e tal, eu acho que o único ser azul que eu já confiei foi o Noturno dos X-Men, e olha, tenho dito novamente. Só que aí o He-Man vai e faz o quê? Vai lá e coloca o azulzinho como novo rei. E só de ver o sorrisinho de canto de boca do Keldor em destaque na cena, a gente já sabe que vem cilada da braba. É uma cilada, Bill. O episódio termina como? Com o esqueleto se revelando como o Rei Keldor, já que na batalha, quem estava no lugar do Caveirudo era a Motherboard. Tá, tudo bem, isso aí nem surpreende muito, mas eu confesso que eu particularmente queria o Keldor aí das minicomics, que ele fosse um personagem apartado do esqueleto, que ele fosse meio que também um feiticeiro das trevas, ali no trono, tramando, uma coisa meio estilo Game of Thrones, acho que ia ficar legal. Mas tá,
com a frente da Teela feiticeira tentando reconstruir Preternia e o He-Man contra a Horda, talvez fosse coisa demais para colocar nesse desenho. Agora eu quero saber você queria que o Keldor fosse realmente desvinculado do esqueleto ou assim foi melhor? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Olha, o que eu curti mesmo foi o final desse segundo episódio, com o Granamyr ajudando a Teela lá com a magia da serpente e ela assumindo aquela forma clássica, pra quem conhece as minicômics originais. Antes do desenho da Filmation, já que a Mattel no começo idealizou a Teela como uma feiticeira de Grayskull, com poderes baseados em serpente. Mas antes da gente continuar falando sobre essa revolução, diz aí, tá gostando desse vídeo? Tá, né? Então bora lá, deixa aquele like felpudo e melhor ainda, compartilha com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que estava acostumado só com o He-Man lá dos anos 80, no máximo com o He-Man do Dolph Lundgren do filme e não conhece outras versões. Quem sabe ele se empolga e assiste esse novo desenho do He-Man. Você não se porá mais diante de mim e meu destino. Eu farei isso. E no terceiro episódio já deu pra sentir todo o poder da Horda, com várias naves no espaço no melhor estilo Império de Star Wars e o Hordak fazendo as vezes do Imperador e do Darth Vader ao mesmo tempo, inclusive com a primeira aparição de vários capangas clássicos do vilão. Quem também apareceu foi o herói Stone Dar do Povo Pedra, outro que teve origem na linha de brinquedos do He-Man, mas também acabou migrando pro desenho da Teela. E aqui, infelizmente, nem tem muito tempo para desenvolver ele na tela. Aliás, vou dizer, assim como eles fizeram com o Fist, fizeram com o Clamp-Champ lá na primeira temporada, essas aparições no estilo piscou, morreu, não sei, elas não me agradam muito. Eu acho que dava para aproveitar melhor esses personagens do que simplesmente jogar eles na tela pra gente dizer, olha, eu conheço ele, já tive brinquedo. Acho que dava pra fazer melhor. Outra coisa que me incomodou um pouquinho nesse episódio foi a vassalagem extrema do esqueleto. Tá certo que sempre foi estabelecido que ele estava abaixo do Hordak, mas olha, não precisava tanto. É, pra compensar o plot twist que veio depois, olha, é matador. Então vamos fazer o seguinte, apesar de estar na descrição do vídeo que tem spoiler, se você não assistiu Revolução ainda, pausa o vídeo aqui, vai lá, assiste bonitinho e depois volta pra gente continuar conversando. Vai valer a pena. Tudo porque é revelado que o esqueleto era realmente o Keldor. E ele tinha esquecido disso, ou seja, cada vez mais eu acho que eu tenho razão quando eu digo que esse desenho se baseia muito mais na animação de 2002 e nos quadrinhos ao longo das décadas do que no desenho clássico, como errônea, sei lá mais o que mente, o Kevin Smith falou no passado. Ou seja, além de um belo fanservice, ainda deram uma consertada na origem do esqueleto dentro desse universo. Já que eu vou dizer, né, aquela origem ridícula que deram pro personagem nos quadrinhos do spin-off de Revelation, onde ele era um escravo interdimensional, inclusive com uma família de esqueletinhos, ó. Ainda bem que aquilo foi só implante de falsas memórias, cortesia do Hordak. Então pra mim, só isso aí já valeria o episódio. Só que não, teve muito mais, porque olha o que foi aquele flashback com direito ao Hordak sequestrando um dos bebês reais, que a galera sabe muito bem quem é, né? É a Dora, que no futuro vai ser a She-Ra, a princesa do poder. Ah, ó, ali ó, foi de arrepiar. Outra coisa que me deixou feliz demais nesse episódio foi a aparição do Gwildor, mostrando que essa versão do He-Man não tem nada de continuação pura do original, e sim um caldeirão de referências desses mais de 40 anos do He-Man, sendo que o Gwildor, como todo mundo sabe, foi a solução da Canon para colocar no lugar do Gorpo no filme de 1987, já que a grana para os efeitos especiais era mais curta que cobertor do exército. De quando não era preciso trancar as portas, mas esses dias voltarão. Ah, se voltarão. Entrem. Vamos entrar. E aqui o Gwildor é um velho amigo do Duncan, e o Duncan procura ele ali para ajudar a fazer uns paranauês na espada do He-Man. E olha, é muito legal ver a interação dele com o Gorpo, os dois vivem trocando farpas, e tem uma hora que o Gorpo fala para ele que ele jamais será como o Gorpo, afinal de contas, o Gorpo sabe flutuar e ele não. Referência demais para quem lembra do filme. Eu entendi a referência. Falando em referências, o terceiro episódio também apresenta pra gente a nova armadura do He-Man, com o visual do brinquedo Battle Armor Damage, com direito à troca de placa danificada pra nova e tudo mais. Olha, igualzinho ao bonequinho, afinal de contas,
He-Man sempre foi sobre vender bonecos. E a gente ainda tem um arranca-rabo entre ele e mais 3 vilões clássicos, o Sparkor, o Whiplash e ainda o Webster, tunadão, sendo que os 3 inclusive já tinham aparecido na primeira temporada. E assim como lá na primeira temporada, eles não fedem nem cheiro. O que interessa é que o He-Man acaba descobrindo o óbvio, só que tarde demais, já que quando ele se dá conta do que aconteceu, a Horda já chega com os 2 pés dominando tudo. E com a Motherboard invadindo o castelo de Grayskull e contaminando tudo com nanotecnologia, e o Adam descobrindo que o esqueleto é da família, que não é mais comercial de margarina. Vou dizer uma coisa, se a Netflix decide postar um episódio por semana, esse ia deixar muita gente roendo as unhas. E aí, o 4º episódio continua a encrenca toda com a tomada de Eternia pela Horda, e nessa surge ele, Mentor, versão Power Ranger branco. Aliás, diz aí, quem curtiu essa versão do Mentor? Meio Homem de Ferro, meio Power Ranger, hein? Olha, vou dizer que eu tô na dúvida ainda. Comenta aqui o que vocês acharam. O que eu curti muito mesmo nesse episódio foi a batalha entre o Esqueleto e o Hordak, trazendo o Esqueleto de volta como um vilão de primeira grandeza, com direito a Hordak foguetinho igual no desenho da She-Ra e tudo mais. Vou dizer, hein? É sempre divertido ver isso, apesar de que no fim o esqueleto acaba dando o cabo dele. Ou será que não, hein? Olha, outra coisa legal é ver o esqueleto naquele estilo meio Duende Verde, Norman Osborn ali conversando com a versão Keldor dele, muito legal também. Ainda tem umas batalhas muito bonitas visualmente entre vários mestres do universo e capangas da Horda. A Maligna, que parece que decidiu ficar do lado dos mestres de vez, foi fundamental para a turma conseguir unir os 3 totens de magia, que levou a mais um final de deixar as unhas no sabugo. Mas vou dar uma opinião pessoal minha. Para mim, a Maligna tem que ser vilã, não dá para colocar ela no time dos mocinhos. Pra mim é mais ou menos como o Venom, não funciona, tem que ser vilã e é sempre melhor assim. Pelo menos onde eu vi aqui como heroína, além dela ficar apagadinha, ainda tira um pouco da utilidade da Teela como feiticeira, sendo que se as duas fossem inimigas, isso ia render uma briga bacana. E vou dizer, hein, o que foi o último episódio, eu ainda tô revendo ele na minha cabeça. Ele começou bonito, com o Adam indo ajudar a Teela a controlar os 3 totens, e aí rola aquela transformação numa pegada meio Shurato. O resultado é a Teela feiticeira ganhando um novo visual e o He-Man também, ficando numa pegada bem no estilo daquelas artes conceituais do He-Man da Canon Filmes e ainda mudando o símbolo no peitoral, padronizando com o símbolo do He-Man da série em CGI da Netflix, que vamos dizer pode ser considerado o He-Man da criançada atual. Aliás, vou dizer, uma série bem divertida, apesar de não ser para as crianças dos anos 80, dos anos 90, mas é uma série que vale muito a pena mostrar pro seu filho. Acho que tem umas 3 temporadas na Netflix. Quanto a esse visual do He-Man, na hora que eu vi ele, já me veio aqueles visuais descartados do Dolph Lundgren. Descartados porque a Canon não tinha grana para fazer. Então, eu acho que ficou uma referência muito legal. Bom, mesmo assim, eu ainda tô na dúvida. Eu acho que eu vou ter que esperar um pouquinho para amadurecer mais a ideia, se ficou realmente, fantástico ou não. Mas, adianto que pelo menos para mim não foi nenhum pecado eles terem feito isso. Eu entendi as referências e já quero que a Mattel faça bonequinho tanto desse He-Man quanto da Teela meio Shurato. Mas eu quero saber o que você achou desse visual meio Shurato da Teela, meio Dolph Lundgren do He-Man. Comenta aqui. Afinal de contas, a opinião de cada fã é importante. O que importa mesmo é que esse novo He-Man chega dando de relho em todo mundo e ainda com aquele sorriso cheio de confiança, como o defensor de Eternia tem que ter. Falando nisso, olha, eu não curti o visual do Esqueleto 2.0. Achei muito cósmico, muito cheio de frufru. E já que eles puxaram o He-Man no conceito do filme lá dos anos 80, bem que eles podiam ter feito o mesmo fazendo uma homenagem pro esqueleto do Frank Langella. Já pensaram? Bom, mas aí é só o meu gosto, não sei, o que vocês acham? Aliás, uma coisa que eu não tenho dúvidas é que eu gostei de praticamente tudo nessa batalha final entre os mestres do universo e a galera da Horda, entre o He-Man e o Esqueleto. Olha, eu achei a cena toda impecável na parte técnica e também muito bem produzida, muito equilibrada nos cortes entre os personagens, e eu até comecei a curtir o mentor Power Ranger Dragão Branco.
It's not about what you hold in your hand, but what you hold in your heart. It's over, Skeletor! Aliás, personagem foi o que não faltou. Até a Rainha Marlena entrou na festa e teve companhia do Granamir com capacete e tudo mais. E ainda trazendo junto um dos momentos mais emocionantes dessa segunda temporada, daqueles de fazer chorar no cantinho. A oportunidade perdida de trazer o capacete Fritz de volta. Mas tudo bem. E por falar em momentos emocionantes, essa parte final tá cheia deles, principalmente quando aparece a turma de Preternia, os heróis já falecidos, e eu vou dizer, nessa hora eu quase dei pulinhos como eu fazia quando assisti o He-Man dos anos 80 lá no sofá de casa, balançando a minha espadinha de plástico da Rosita, sem sacanagem. E apesar de ter metade dos episódios da primeira temporada, talvez até tenha sido uma decisão acertada dos produtores para deixar uma obra um pouco mais fechadinha, um pouquinho mais enxuta e resgatar a confiança de uma boa parcela dos fãs que não gostaram da temporada anterior. Principalmente porque todo mundo sabe que foi uma baita burrada dividir Salvando Eterna em duas partes. Mas, ó, essa segunda temporada eu achei bem mais satisfatória do que a primeira. E ó, eu acho também que as pontas que ficaram ao final da batalha tem espaço tranquilo aí para uma terceira temporada com o novo Dolph Lundgren animado. E também Attila Shurato e o resto da galera. Ou ainda, quem sabe, um spin-off com a She-Ra? Tá um pouco mais distante, mas né, quem sabe, ou ainda melhor, né, o que seria um sonho realizado para mim, ver uma aventura só com os heróis falecidos de Preternia. Eu gosto demais daquela galera. Aliás, as cenas pós-crédito com a Maligna virando um dos executores cósmicos ao lado do Zodak e ainda aquele baita gancho com o Hordak e a mulher, vamos lá, misteriosa, né? Que todo mundo já imagina quem é, não tem como não ter uma terceira temporada daquelas, diz aí. Mas vamos lá, já assistiu essa segunda temporada? Ainda não? Vai dar uma chance pra ela? Gostou? Não gostou? O que você tá esperando da terceira temporada? Vamos lá, vamos conversar a respeito de tudo isso, bora lá? Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Se está chegando agora aqui no canal, aproveita para se inscrever e badalar o sininho e também conhecer as nossas redes sociais. Tem sempre muita coisa legal. E ó, se você quer realmente ajudar o canal, que tal se transformar num membro felpudo Gold, hein? Vai ajudar demais a gente a continuar produzindo conteúdos cada vez mais nostálgicos. O seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem o nosso grupo do WhatsApp, beleza? Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!